Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos temas mais práticos e, honestamente, mais fascinantes cobrados no Enem. Sabe quando a gente lê a matriz de referência e aqueles conceitos parecem super distantes da nossa realidade? Pois é, mas o que vamos explorar agora afeta literalmente o nosso corpo, a nossa rotina e o nosso bem-estar físico todos os dias. Vamos decodificar as tais exigências sinestésicas e entender como transformar nossos hábitos corporais não é só para marcar um X na prova, mas uma necessidade absoluta para a vida. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Por que o nosso movimento diário causa tanta dor? Pensa só na nossa rotina moderna. São horas a fio sentando meio torto no sofá, carregando aquelas mochilas pesadas ou se debruçando sobre a tela de celular. Aquela dor chata na lombar, o peso no pescoço, o ombro travado no final do dia, todo mundo conhece bem essa sensação, né? O lance é que existe uma lacuna gigantesca entre como o corpo humano foi projetado para se mover e como a gente de fato usa ele hoje em dia. E é exatamente essa lacuna, esse problema universal de desconforto físico, que a gente vai resolver hoje usando conceitos acadêmicos diretos da fonte. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa falando da dor no movimento diário, depois passamos para a ideia do corpo como uma engrenagem, aí vamos aplicar isso na prática com ergonomia laboral e adaptação esportiva, e a gente fecha amarrando tudo com uma reeducação postural. Beleza, começando com a primeira parte, o corpo como engrenagem. A teoria por trás do movimento. E só para deixar claro, por que a gente está focando tanto nessas engrenagens corporais? Bom, como essa marca oficial do Ministério da Educação nos lembra, o que vamos ver não é só uma dicasinha de bem-estar. É o detalhamento exato do que a matriz de referência oficial do Enem exige de você. Toda a base do que a gente vai definir agora está ancorada no documento estrutural da educação brasileira, lá na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. É a regra do jogo. Olha só o que diz exatamente a competência de área 3 na habilidade 10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Presta muita atenção porque esse é o vocabulário-chave que a gente precisa dominar. O documento cobra que a gente entenda a linguagem corporal como algo que nos integra socialmente e forma a nossa identidade. Mas, vem cá, o que todos esses termos difíceis significam na prática, hein? Vamos lá, hora de desmistificar um termo acadêmico de peso: sinestesia. Para ficar simples, imagina que a sinestesia é como se fosse o GPS interno do nosso corpo. É aquela consciência incrível que deixa a gente tocar a ponta do nariz, mesmo de olhos fechados, sabe? É a nossa percepção exata da posição, do movimento e da força que nossos músculos e articulações estão fazendo. E para entender essa biomecânica de um jeito bem visual, a gente pode usar uma metáfora maravilhosa. Imagina que o corpo humano é um baita sistema cheio de engrenagens. Quando a gente fala de necessidades sinestésicas, a gente está falando justamente daquilo que o corpo precisa para manter esse sistema interno calibrado, rodando lisinho, fazendo um ajuste funcional constante para nenhuma peça quebrar. E aí entra o grande vilão da história: os nossos hábitos corporais. O que são eles? São aquelas posturas e aqueles movimentos físicos repetitivos que a gente faz, na maioria absoluta das vezes, no piloto automático, totalmente de forma inconsciente na nossa rotina. É o jeito de sentar para ler, a forma de segurar o celular, o modo de andar. A matriz de referência foca pesado nessas práticas corporais. O problema começa de verdade quando esses movimentos repetitivos inconscientes começam a danificar o nosso mecanismo. Eles forçam as nossas engrenagens a girarem fora do eixo e é aí que o corpo exige uma transformação profunda. Então, o ponto crucial aqui é o choque entre esses dois lados. De um lado, a gente tem as engrenagens desalinhadas. Isso acontece quando os maus hábitos ignoram totalmente as nossas necessidades sinestésicas. Qual é o resultado? Atrito constante, dor crônica e um desgaste estrutural gigante. Do outro lado, a gente tem o cenário ideal, que é exatamente o que a habilidade 10 cobra: as engrenagens calibradas. Aqui, a nossa consciência sinestésica está lá no alto, o que garante um movimento super eficiente e zero dor. Ou seja, transformar os hábitos corporais é o ato de sair conscientemente desse desgaste para alcançar a máxima eficiência física. Certo, indo para a nossa segunda parte. Exemplo prático número 1. Ergonomia laboral e de estudos. Bora resolver esse problema na prática, aplicando isso na nossa ergonomia de trabalho e estudos. Afinal, é aí que os piores hábitos modernos costumam dar as caras. Passo 1. Reconhecer o déficit postural. Basicamente, é perceber que ficar todo curvado em cima de uma tela baixa é um péssimo hábito. Passo 2 é a intervenção direta, adaptar o ambiente físico ao seu redor. Levantar o monitor, ajustar a altura da cadeira.
essas coisas. E o passo 3 é o grande objetivo, alcançar o alinhamento sinestésico e a coluna neutra, respeitando a consciência do seu próprio esforço muscular. Viu só? Essa sequência mostra perfeitamente o que é transformar um hábito por causa de uma exigência sinestésica no nosso dia a dia. E chegamos na parte 3, o nosso segundo exemplo prático, a adaptação esportiva e o exercício físico. Olha só como a mesma lógica se aplica aqui no esporte. Passo 1. Identificar o movimento mecânico ineficiente. Imagina alguém correndo jogando todo o peso nos calcanhares. Isso gera um impacto terrível nas articulações, concorda? Passo 2. Implementar correções técnicas específicas. É fazer aquele ajuste fino, aprender a técnica certa para distribuir o impacto da pisada. E o passo 3 é a transformação real do hábito corporal. Essa mudança de postura não serve só para evitar uma lesão grave e impedir que as suas engrenagens se desgastem antes da hora. Ela literalmente impulsiona a sua capacidade e o seu desempenho global. É a necessidade sinestésica pedindo eficiência e ditando a forma correta e segura de se mover. Muito bem, indo agora para a quarta e última parte, o foco na reeducação postural, que é a grande resolução de todo esse nosso tema. Para a gente conseguir essa tão falada reeducação postural, a primeira coisa é ter uma consciência sinestésica ativa. Chega de operar no piloto automático. A gente precisa também adaptar o nosso ambiente de forma consciente e fazer aquele ajuste funcional constante das nossas engrenagens musculares e articulares. E o mais fascinante de tudo isso é como a gente amarra isso lá com a competência 3 do Enem. Um corpo saudável, livre da dor e com hábitos super ajustados não é só uma máquina eficiente. Ele funciona de forma plena como uma ferramenta que forma a nossa identidade e permite a nossa integração social no mundo. Faz todo sentido, né? E para a gente fechar essa nossa análise com chave de ouro, eu quero deixar uma reflexão bem provocativa para você. Se o nosso corpo é uma engrenagem que vai se adaptando ao uso diário, como será que os hábitos posturais da nossa sociedade moderna estão moldando as engrenagens coletivas do futuro? Pensa nisso. A transformação não é só uma questão individual, ela é um reflexo total da nossa cultura, das nossas ferramentas de trabalho e de como a gente decide viver. Entender as nossas necessidades sinestésicas é o primeiríssimo passo para garantir que o movimento humano seja sempre uma fonte de saúde e de expressão, e não de dor. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente e até a próxima!